falar um pouquinho do que a gente vai abordar aqui, tá? Porque quando a gente fala de orçamentos, eu sei que tem 1 milhão de perguntas que surgem na nossa cabeça, que às vezes deixa a gente um pouco confuso de por onde eu vou começar, o que eu faço, o que eu coloco. Eu sei disso, tá? Então, ó, a gente deixou hoje mais cedo uma caixinha de perguntas lá, que vocês trouxeram algumas dúvidas pra gente. E ao longo dessa live a gente vai estar falando também sobre essas perguntas, tá? Mas basicamente a gente vai falar sobre quais são as informações que a gente precisa ter nesse orçamento. Como é que você vai começar uma conversa com o seu cliente, porque existem perguntas chaves para isso, para que você possa montar um orçamento bem adequado para o que o seu cliente está procurando, do sonho que ele vai estar realizando, enfim. Existe também a questão de tabela, se a gente usa uma tabela fixa, se a gente não usa. Então eu vou estar contando aqui para vocês como eu faço aqui, qual foi a melhor forma que a gente achou aqui dentro da AME, quais as experiências que eu já tive, como é que eu já testei, porque, gente, a gente testa tudo. Não deu certo a gente vai pro outro. Deu certo, mas eu quero testar outra forma, a gente testa outra forma. Então a gente vai conversar sobre isso, tá? E aí, quando a gente fala de orçamento, eu acho que a primeira coisa, né, que a gente vai pensar é como eu vou colocar essas informações, como é que eu vou organizar e o que tem que ter nessas informações. Então aí vem um ponto importante. Você já se colocou no lugar do seu cliente? Você já olhou para esse momento como cliente e não como a confeiteira? Eu acho que isso é um primeiro ponto. Porque quando você se coloca no lugar do cliente, você começa a visualizar melhor o que ele está precisando saber. Será que é somente preço que ele precisa saber? Ou ele precisa saber o que você faz? O como você faz? O como você monta os seus doces? Se você tem um kit pronto, se você vai fazer de uma forma personalizada, isso tudo ele precisa saber. Como é que é o pagamento? Ninguém tem isso assim, de mão beijada. A gente precisa saber, porque para cada profissional isso muda. Para cada confeiteira, a forma de você descrever um doce muda, e isso pode sim confundir, ou melhor, pode não ser tão claro e tão óbvio para o seu cliente. Então anota essa frasezinha que eu vou falar para você. O que é óbvio para você não é óbvio para o seu cliente. Você precisa falar sim, você precisa ser clara sim, você precisa ser objetiva. E é isso que a gente vai trazer aqui, ó. São orçamentos objetivos, para vocês deixarem tudo muito bem explicado, sem ficar se prolongando. Porque se você se prolonga, você confunde o seu cliente. Cliente confuso não compra. Você já pensou nisso? Te garanto que você já chegou numa loja, num restaurante, e tem 1 milhão de opções, e tem 1 milhão de coisas descritas que você não entendeu. Eu te garanto que você foi embora. Você não foi perguntar. Ou você perguntou, pode ter ficado com a dúvida, ficou sem jeito de perguntar de novo e preferiu não ficar ali. Não é verdade? Quem aqui nunca passou por uma situação assim? Eu já, gente. Já peguei cardápio que eu não entendia, pedi pra eles explicarem, não entendi de novo e fiquei sem jeito de perguntar. Confesso que eu fiquei sem jeito de perguntar de novo. Porque eu pensei assim, gente, eu acho que eu não tô entendendo muito bem, né? Então, eu preferi escolher outro lugar. Isso pode acontecer com todo mundo, isso pode acontecer com a gente também, com os nossos clientes também, tá? Então, vou só beber uma água porque eu já falei pra caramba hoje, gente. Então, a garganta fica como, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala o que deve conter no orçamento. Então, eu vou colocar aqui pra vocês o que eu faço, o que eu trabalho aqui com essas informações, tá? Primeiro, antes da gente falar das informações que tem que ter, vamos para as perguntinhas chaves? Porque isso aí a gente precisa antes das informações, não é? Ou uma coisa tá ligada à outra? O que vocês acham? Pois é, elas estão interligadas sim, mas a gente vai começar com as perguntinhas. Por quê? O primeiro momento é o que o cliente está falando assim: oi, tudo bem?
eu tô querendo um orçamento com você. E aí você precisa desenrolar essa conversa. Você precisa saber como você vai extrair algumas informações, porque é preciso. Então você precisa saber data, você precisa saber tema, você precisa saber quantos convidados são a festa, né? Porque pode ser uma festa mais íntima, pode ser uma festa maior, e isso tudo vai impactar no seu orçamento, na escolha dos doces, na quantidade dos doces. Então tudo isso a gente precisa saber. Então a primeira coisa que aqui na AME eu faço quando alguém vem solicitar o orçamento é saber a data do evento e o tema da festa. Por quê? Você precisa entender, você precisa saber se aquela data está disponível. Você precisa já passar isso para o seu cliente. Não adianta nada ele criar a maior expectativa com você e chegar depois de todo o encanto, de todas as fotos que você mandar, todas as informações super objetivas que você mandar, e você falar assim, nossa, mas eu não tenho a sua data. Gente, acabou ali, não, isso não pode acontecer. Então você precisa ver se você tem a disponibilidade, tá? Então a primeira pergunta, vou botar aqui, ó, perguntas chaves pra gente. Você precisa entender tema e orçamento. E por que tema e orçamento? Tema e data, tá? Por que do tema? Vou contar já pra vocês. Então vamos lá. Vou botar aqui, ó, perguntas chaves. Então a gente começa. Qual a data? E qual o tema? Se você não tem disponibilidade, você não tem como passar o restante das informações, tá? E aí quando a gente pergunta qual é o tema, normalmente é a pergunta que a gente faz para você já começar a idealizar o que o seu cliente está buscando. O que ele vai querer com esse tema? Ele quer uma modelagem realista? Ele quer uma modelagem minimalista? Ele quer só a parte conceitual do tema? Isso tudo precisa ser verificado ao longo da conversa. Isso não é no primeiro momento. Mas para você captar a primeira ideia, é aqui. Você vai se preocupar com o tema que ele está querendo, com o que ele está buscando naquele momento, tá? Para a segunda, né, vamos botar como segunda perguntinha aqui. A gente precisa saber como é essa festa. Se ela vai ser mais intimista, se ela vai ser um pouco mais de convidados. Por quê? Ali você começa a dimensionar a quantidade de doces que você vai colocar, tá? Vamos fazer um parênteses aqui. Como vocês estipulam quantidade de doces? Vão me contando aí como é que vocês fazem essa conta para doces, tá? Enquanto eu vou colocando aqui que a segunda pergunta é o tipo de evento que a gente tem. Vai me falando aí. E aí eu vou colocar aqui, ó, se é intimista ou se a gente está falando de uma comemoração com mais convidados. Deixa eu ver aqui. Depois de saber o nome, chamo o possível cliente pelo nome e aí sim pergunto a data do evento. Ótimo! É isso aí. Ótimo. Muitas vezes o próprio cliente se apresenta, né? Então isso é muito bom também. Vamos lá. Então, ó, se eu tenho aqui o tipo de comemoração, eu vou saber mais ou menos se a pessoa vai querer somente para mesa ou se a gente vai ter algo como lembrança. Se isso for uma dúvida para você, você pode perguntar. Quando a pessoa te falar isso aqui, tá? Quando ela te falar o número de convidados, vou botar aqui embaixo, ó. Você pode perguntar sim
se ela prefere um doce por convidado ou mais, né? Mas geralmente, quando a gente fala de doces personalizados, a gente está falando de um doce por convidado, ou se é mais para decoração da mesa. O mais comum é sim a gente colocar mais para mesa. Por quê? São doces grandes, são doces que estão ali para compor a decoração. Então não necessariamente tem que ter um para cada convidado. O que a gente pode fazer aqui, na hora de definir a quantidade ideal de doces para aquela comemoração, além do número de convidados, você pode perguntar o número de crianças que vão ter. Segura aí que eu acho que deu uma travada aqui. Deu uma travada? Já pegamos a referência, você está montando o orçamento do seu cliente. E aí agora a gente vem exatamente para aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? Como é que eu vou organizar essas informações? Nesse primeiro momento, como é que a gente faz o orçamento aqui na AME? Eu pego todas essas referências. Se eu precisar estudar o tema, a gente vai estudar o tema, tá? É importante que vocês também tenham isso em mente, que não são todos os temas que a gente sabe de cor e salteado. A todo momento os temas vão se atualizando, vão surgindo novos desenhos, vão surgindo novas febres aí no mundo dos nossos pequenos. Então, às vezes a gente precisa sim dar uma pesquisada para entender qual é o contexto daquele tema, tá? Então eu pego essas informações com as referências e eu vou criar coleções de doces. Aqui eu chamo carinhosamente de coleções. Eu monto, sim, um kit para cada pessoa. A gente está falando de pessoas diferentes. Então, os desejos são diferentes, os sonhos são diferentes, os orçamentos vão ser diferentes. Claramente vão ser diferentes, porque as ideias são diferentes, tá? Mas a gente tem uma base do que seria. Então, se eu vou trabalhar com doces mais altos, se eu vou trabalhar com doces mais baixos, se são todos baixos, né? Se são todos menores, isso pode sim ter ali no seu orçamento de acordo com as diferenças que você tem, tá? Olha como é importante isso aqui. Olha como é importante você pedir. Isso aqui vai ser a base de tudo para você montar. E aí aqui na AME eu nunca coloco uma única opção. Eu sempre trabalho com algumas opções, 2, 3 opções. Em alguns casos, 4 opções de coleções. E essas opções eu vou mesclando os doces. Então se eu tenho trufinhas com aplique plano, se eu tenho uma trufa de altura dupla que já é um doce bem maior, se a gente vai ter um cone, se eu vou ter um brownie 2D e um brownie 3D, isso a gente vai dando movimento na mesa, tá? Porque essa é a minha intenção aqui. É deixar a mesa sempre com movimento, sempre mais bonita e delicada ao mesmo tempo. Então eu procuro trazer diferentes opções. Os valores vão alternar ali, mas eles têm uma faixa. É natural que isso aconteça. Então vamos supor que eu tenha uma coleção de 28 unidades de doces, tá? Não vou colocar aqui tipo por tipo, mas só pra gente ter uma ideia. Então vamos dizer que eu não sei de cor e salteado todos os que eu faço, tá, gente? Eu monto, eu tenho uma planilha pra montar. Mas vamos dizer que dê aí R$300. A faixa das 3 coleções que eu montar como opção, provavelmente, não é uma regra. Provavelmente vai dar naquela faixa dos 300. Porque você já fez a primeira. Quando você fizer a segunda e a terceira, a questão dos seus valores, ela tende a ficar ali, não oscilar tanto, né? Nem tanto para baixo, nem tanto para cima. Ela fica numa média. Só que isso varia de confeiteira para confeiteira, varia da forma como você trabalha, como você precifica, tá? A gente não vai entrar na questão de precificação aqui nessa live. É só a forma de você organizar. Então a ideia de você organizar o seu orçamento é sempre descrever o que você está colocando. Então, vou dar um exemplo como é que eu descrevo essas coleções depois de ter feito isso aqui tudo, tá? Eu vou colocar aí
que a gente esteja trabalhando com uma festa mais para família, é uma coisa menor. Então, vai estar aí umas 20 pessoas, 25 pessoas. Vamos trabalhar assim, tá bom? Só como um exemplo. Como é que eu vou organizar a minha coleção? Eu já coloco o título como coleção mesmo, tá? E aí eu coloco o número. Coleção 1, vou colocar fundo do mar. E eu coloco o tema ao lado. Fundo do mar. Eu já tenho o meu título, eu já sei qual é a coleção que eu vou estar trabalhando e eu já sei qual é o tema que eu estou falando. Aqui embaixo, eu vou colocar exatamente a quantidade que eu estou sugerindo, a quantidade total de doces. Então, a gente vai trabalhar aí com 28 unidades. Desse formato, a gente já tem qual é a opção, qual é o tema, qual a quantidade total de doces. Aqui embaixo, a gente vai começar a destrinchar e descrever qual é o doce e qual é o tipo de decoração que a gente vai fazer. Lembra que eu comentei antes, lá no iniciozinho, que você precisa ser clara e objetiva com a forma do seu orçamento? É exatamente isso. A gente está falando de orçamentos objetivos, porque você precisa deixar claro para o seu cliente o que é o quê. Que tipo de doce você tem, com que tipo de decoração você está colocando ali. Para ele entender se vai agregar a mesa dele, se vai ficar diferente do que ele está imaginando ou não, tá? Então vamos lá, vamos supor que eu vá colocar 6 pirulitos, e aí eu coloco, tá? 6 pirulitos decorados. Por que que eu tô colocando decorados ao lado? Porque a gente pode ter pirulitos que não tem uma decoração por completa, aquela bem clássica, onde todo pirulito está decorado com a pasta. Então, a gente pode ter pirulitos como aquele que é espiral. É tão bonita aquela forma espiral que a gente não vai tampar aquilo. A gente vai colocar mini apliques. A gente vai colocar um detalhe, de repente, com um glacê, um detalhe com chocolate, um brilho, né? Fazer um dripzinho, dependendo do que for. Pra quem não sabe o que é dripzinho, drip, né, na verdade, é como se fosse aquelas gotas escorrendo, assim. Normalmente a gente vê muito em bolo. Nos doces a gente vê pra determinados temas, tá? Mas tudo isso você precisa colocar aqui. Então a gente tá falando do mais clássico, do pirulito mais clássico, tá? Então eu vou ter 6 pirulitos decorados. Eu vou ter 6 brownies 3D. E aí, vem um detalhe. Se nesse tipo de doce, você pode ser como eu, que trabalha com 2 tipos de massa, você precisa colocar aqui sim a descrição que você tem outra massa. Ou então, quando você terminar a coleção, você vai colocar uma observação embaixo, escrito que o brownie pode ser substituído pela outra massa. Eu gosto de colocar ao lado. Então eu trabalho com brownie e pão de mel, só, tá? Com essas massas, entre aspas, tipo bolo, a gente trabalha só com pão de mel e brownie, tá? Então nesse caso, quando eu coloco assim, eu boto entre parênteses também pães de mel. E aqui a decoração. Tá, Maise? Mas quando você fala que pode ser a decoração plana, você coloca 2D aqui. Sabe por que que eu não coloco 2D? Porque o 2D, muitas das vezes, os clientes não entendem de primeira essa nomenclatura. Então, se aqui não fosse o 3D, fosse o 2D, o plano, eu iria descrever brownies ou pães de mel com decoração plana. Ali fica bem descrito, ele sabe o que é. Ele não vai te perguntando o que é 2D. Porque o que é 2D pra mim, às vezes pode não ser 2D pra você. Às vezes você pode considerar um 3D. E às vezes não é. Então essas nomenclaturas mudam de confeiteira para confeiteira, tá? Então por isso, coloca o que é, qual é o tipo de decoração que você vai trabalhar.
além disso aqui, eu vou botar, já que são 28, faltam mais 16. É isso? Falta mais 16. Tô fazendo conta certa. A gente vai botar mais... Deixa eu ver qual um outro... Ó, a gente já tá com um doce que fica suspenso normalmente, porque ele fica em pé. Eu já tô trabalhando com um doce que tem uma altura considerável. Normalmente aqui na AME a gente tem um brownie 3D que atinge aí uma altura de 10 centímetros, pelo menos. 9, 10 centímetros, tá? Então o ideal é que a gente tenha agora um doce mediano, tá? Pra dar aquela diferença de altura realmente e diferença de estilo de doce. Então eu já tenho um pirulito que é totalmente de chocolate, eu já tenho um doce que tem um recheio com uma massa que pode me lembrar um bolo. Se você trabalhar com massa de bolo, você pode colocar, enfim. É um recheio que tenha uma massa e não algo cremoso, tá? Então eu agora vou trabalhar com uma trufa, com um bombom. Só que eu não quero uma trufa pequena. Não agora, não aqui. Eu vou trabalhar com uma trufa um pouco maiorzinha, que é a trufa meia esfera. Então a gente coloca aqui, ó, trufa, 6 trufas, meia esfera. E aí aqui você vai colocar descrito qual é o tipo de decoração. Se você quiser fazer uma decoração plana, por exemplo, para essa trufa, como eu faço? Ela tem... Deixa eu ver se eu consigo algo... Não tem nada boleado por aqui. Não, não tem problema. A minha trufa, ela é assim. Se eu for colocar uma modelagem plana e colocar nessa posição na horizontal, ela não vai aparecer tanto. E o formato da minha trufa, que é o diferencial nesse momento, ele vai ser escondido. Então o que eu faço? Eu coloco um suporte na parte de trás da minha modelagem e coloco ele em pé. Aqui atrás normalmente eu tenho um palito, a gente coloca um arame, enfim, tem várias estruturações para isso. E a gente coloca essa plaquinha em pé, tá? Então isso aqui é uma modelagem plana. Ela só tá em pé, a posição dela só mudou. Eu posso fazer assim ou posso fazer assim. Beleza? Se a gente for fazer uma modelagem 3D, você vai colocar aqui uma modelagem 3D. E aí, não tem problema. Ela tá aqui e você vai botar o buraquinho aqui em cima. Ou o detalhe que você vai botar, uma alga, enfim, o que for, tá? Então aqui eu vou utilizar a parte plana para diferenciar desse nosso brownie 3D. Então vai ser trufas meia esfera com decoração plana. Eu já descrevi o que tem aqui. E agora, pra gente finalizar, já que eu tô trazendo 28 unidades, faltam 10 unidades. Eu já tenho uma parte, um doce suspenso, um doce alto, um doce mediano. É legal que você traga, com uma maior quantidade, doces menores. Então aqui eu colocaria 10 trufinhas. E essas trufinhas vão ter apliques planos também. Com apliques planos. Deixa eu ver se tem outra caneta aqui, que essa aqui já tá me deixando na mão. Apliques planos. Isso aqui, a gente já fechou as 28 unidades. Qual é a próxima informação que eu preciso deixar aqui bem claro? Agora sim a gente faz o preço. Então eu coloco aqui, ó. Deixa eu botar vários pontinhos aqui pra fazer como se fosse uma linha. E aí eu coloco, vou botar um valor. Gente, eu não sei o valor disso aqui do meu tema de fundo do mate cabeça, tá? Então vou colocar uma suposição aqui pra gente. R$300. Aqui eu já tenho todas as informações claras do que contém o meu orçamento. O que eu estou oferecendo ao meu cliente. Eu já tenho um kit. E a partir disso aqui você vai montando outras opções. Então eu montei essa, já que a gente está falando de uma opção menor, eu normalmente trabalho com 3, faria mais 2 opções no mesmo formato. E na hora de enviar,
a gente tem outras informações que vão vir aqui embaixo. E aí entra naquela pergunta que eu fiz lá no início. O que deve conter nesse orçamento? Quando a gente falou lá nas perguntas chaves, que eu falei para vocês sobre referência, que eu falei para vocês sobre o número de convidados, era para te auxiliar a criar isso aqui. Só que só as informações de tipos de doce, tipos de decoração, quantidades e valor não é o suficiente para o seu cliente. Ele não sabe qual é a forma de pagamento que você aceita, ele não sabe como faz o pagamento com você, ele não sabe se tem multa de cancelamento ou não, ele não sabe se ele pode desistir no dia anterior da festa. Isso tudo precisa ser falado. Então você finalizou isso aqui, que você mande uma opção só, tá, gente? Não é uma regra você mandar várias opções. Eu tô colocando aqui o que a gente faz na AME, o que eu mando para os meus clientes. É literalmente isso aqui, eu mando sim. Se tiver, de repente, algum cliente para eles, vão poder confirmar que eu mando assim, descrito para eles. Eu mando isso aqui e ao final eu coloco sim. Pego o papel para anotar isso que eu tô falando, que isso aqui vocês vão esquecer e depois vai falar que a Tamires não avisou, hein? Não vai falar, a tia Tami não avisou, avisei sim. Finalizou ali a sua descrição do orçamento, dos tipos de doces, das decorações que você vai colocar, você precisa colocar informações, formas de pagamento, o que é isso? É à vista? É parcelado? Tem sinal? Até quando, se é parcelado, até que dia você pode quitar tudo? Até quando? Quitar tudo. Vou além. Aceita cartão? Nossa, essa eu acho que tá pior que a outra. É só em espécie? É no Pix? É transferência? Porque, gente, tem gente que não tem Pix, tá? Vocês estão achando que tem todo mundo Pix? Não é assim não, hein? Tem gente que não vai ter Pix. Eu tenho gente na família que não usa Pix. Vai que vocês pegam uma cliente igual a minha família. Não se sabe. Tem transferência? Tem boleto? Cara, a gente pode colocar mais um monte aqui, né? Mercado Pago, PayPal, enfim. A gente tem uma infinidade de formas. Se isso aqui o seu cliente não sabe, vai começar a complicar um pouco aí. Você vai começar a passar a informação incompleta para ele. Então não, você não passa a informação incompleta. Finalizou aqui, não vou virar não, porque já tá muito ruim pra virar essas folhas. Finalizou lá a descrição dos nossos doces. Coloque embaixo as observações importantes. 1. Formas de pagamento. Cartão, Pix, transferência, boleto. Aí coloca, tipo, como é feito o pagamento. É à vista, é parcelado, tem sinal. Aqui, eu trabalho com um sinal de 50%. Para reservar a data, isso é descrito. Para fechar o pedido e reservar a data, deve ser feito o depósito de 50% do seu orçamento. E os outros 50% devem ser quitados até 2 dias antes da entrega. Isso tem que estar descrito. Seu cliente não tem bola de cristal.
Você precisa falar isso para ele. É importante, não só para ele tomar ciência, mas para ele se planejar também. Beleza? Falamos de formas de pagamento, mas você acha que é só isso? E se acontece alguma coisa, ele resolve cancelar um dia antes da festa. Você com certeza já vai estar com os doces quase prontos, se já não estiver pronto. Não é verdade? Vai poder ter cancelamento? A menos que seja acordado alguma coisa entre você e o seu cliente. Se você não colocar para o seu cliente que existe a multa de cancelamento, aí a história muda de figura. Então, se você trabalha dessa forma, se você fala, olha, não tem como ter desistência 2 dias antes da festa, 3 dias antes da festa, o seu cliente precisa estar ciente disso. Ele precisa saber. Por quê? Quando ele fizer o sinal, provavelmente é somente essa parcela aqui que você tem, que é o que a gente vai comprar o material, que a gente vai organizar toda a produção. Se você precisar fazer algum outro tipo de investimento, seja um cortador, seja um molde, de repente uma folha de arroz, enfim, tem tantas coisas que a gente pode acrescentar no nosso trabalho que sai daqui. Por isso que a gente pede o sinal. Não é simplesmente, porque eu sou ruim e quero fechar a data. Não, você não está batendo o pé para isso. Você está preocupado em fazer o melhor para ele. Você está preocupado em deixar a data para ele, segura para ele. Você também tem isso, tá? Então é nesse sinal aqui que você vai usar para comprar o material para essa festa, para essa comemoração, tá? Então você precisa colocar sim, vamos lá, se existe a multa de cancelamento ou se não existe a multa de cancelamento, você pode explicar como é feito o seu cancelamento. Até quando ele pode fazer o cancelamento e ter o estorno do que ele já fez de sinal. Então você tem que colocar sim. Eu vou colocar como multa de cancelamento, mas é só para vocês entenderem que é a forma que vocês vão trabalhar, tá? Multa de cancelamento. Aqui você vai definir esse valor, tá? Se você devolve parte do dinheiro, se você não devolve, se o sinal fica todo retido até tal data. Então a gente coloca aqui qual é o valor que você tem para isso aqui e até quando você vai colocar isso aqui. Não adianta você virar e falar que você não vai devolver o dinheiro 20 dias antes da comemoração do seu cliente se você não avisou para ele que ele só pode cancelar até 30 dias antes. Isso você não vai poder fazer. Você precisa estipular isso aqui. Você precisa deixar isso claro e registrado. É uma segurança sua e é uma segurança dele também. Vocês acham que isso não é bom pro cliente? Não, claro que é. Porque ele consegue te antecipar alguma coisa. Ele consegue se organizar para aquilo. É importante. Isso é bom para os dois lados. Isso aqui não é só bom lado para a confeiteira não, gente. Eu não tô aqui falando só de que é bom só pra gente, não. Eu tô falando que é bom para os dois lados. O que é bom para o nosso trabalho e o que é bom para deixar o momento dele mais inesquecível. Porque você vai trabalhar com todo carinho, com toda dedicação para deixar o dia do seu cliente incrível. Aquela comemoração incrível. Eu faço isso. Mas a gente também não pode esquecer o outro lado. Existe o lado do seu material, existe o lado do seu tempo. Isso também é contabilizado. Porque quando ele te contrata, ele não te contrata porque só seu doce é ali o mais bonito. Ele te contrata por tudo que tem por trás. Então por isso que é importante no seu orçamento você colocar essas informações. Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais informação aqui. Tem mais uma, mas essa é um pouquinho mais pra frente. Até aqui, tá entendido? Manda coraçãozinho aí pra mim, eu quero saber se vocês estão entendendo. Que eu vou aqui, ó, beber uma água. Foi? Quero ver os coraçõezinhos aqui. E aqui a gente já falou, ó, de como
eu organizo as informações, o que eu tenho que conter nessas informações. Vocês pegaram o que tem que conter? Se não pegaram, a gente faz uma revisão. Vamos lá. Não vou voltar tudo de novo, não. O que você precisa ter no seu orçamento para você mandar? Qual é o tema? Qual é a data? Você precisa saber qual é a quantidade de convidados ou a quantidade de crianças para que você entenda e sugira a quantidade ideal de doces para o seu cliente. Você precisa saber se o seu cliente quer só para decorar a mesa do bolo ou se ele quer para fazer de lembrança, dar de lembrança para os convidados. É importante. E aí você monta o seu orçamento de acordo com essa quantidade que você estipulou. Como é que você vai descrever o seu orçamento? Tipo de doce, quantidade, tipo de doce, tipo de decoração. 3D, plano, se é um aplique, se é... Você vai descrever como você faz, como você denomina, tá? Descrevi a quantidade, cada tipo de doce, ao final eu coloco o valor que deu o total do nosso orçamento. Ao final da sua coleção, do seu kit, ou como você quiser chamar, você vai colocar as observações que vai ter multa de cancelamento, formas de pagamento, como ele reserva a data e até quando ele vai poder quitar esses doces com você, tá? Então, isso não pode faltar. Alguma dúvida até aí? Olha só, tem uma perguntinha até muito legal da Alana aqui, tá? Primeiro eu vou só ler aqui, a Eneida botou: que delícia de live, pena que não vi do começo. Eneida, se você não tá no nosso grupo ainda, a gente tem o nosso grupo lá da AMI, então clica no link da bio aí pra você se inscrever, pra você receber essa informação antes, tá? Pra você ficar ligado e não perder nada. A Alana perguntou aqui: em caso de cancelamento, é uma ideia deixar como forma de crédito? Sim, você pode usar dessa forma. Olha, eu acho que nesse caso existem duas maneiras para você trabalhar dessa forma. Você pode ter a desistência, e aí pode ser uma coisa que está muito fora do nosso alcance. Se for um cancelamento, por exemplo, porque alguém faleceu da família, ou porque a pessoa está doente, ou porque... Eu acho que a gente precisa analisar caso a caso, tá? Eu analiso caso a caso aqui. Eu tive festa adiada, eu tive festa cancelada. Eu já tive que fazer cancelamento, porque eu fiquei doente. Gente, isso não é só pro cliente não, isso é pra você também. Você tem que analisar caso a caso, tá? Então, quando vamos colocar o do cliente pra você, a informação do cliente pra você, e depois a gente, num outro momento, fala do seu pro cliente, que pode acontecer. Quando vem o cancelamento do seu cliente, você precisa entender o que está acontecendo com ele. Por que ele vai cancelar? Porque ele desistiu da festa? Ou porque tem algo maior por trás? Se for simplesmente, olha, não vou mais fazer a festa agora, e está dentro dessa sua multa de cancelamento, ou seja, não está, na verdade, já passou o prazo que ele tem para cancelamento, você pode colocar sim como forma de crédito. Agora, é claro, se ele desistiu, independente do motivo, e aí a gente chama de garantia incondicional, tá? E tá antes desse prazo aqui, do seu prazo mínimo, né? Você vai devolver o dinheiro sem nenhum problema. Mas você pode sim deixar com crédito. Tudo vai ser alinhado, tá? Vou contar o meu caso aqui, que agora em junho eu precisei cancelar, gente, porque eu tive suspeita de Covid. Então, por uma precaução, minha segurança e segurança das minhas clientes, eu cancelei e estornei todo o valor que elas já tinham depositado. Eu não estava com Covid, mas e a insegurança do que a gente tinha? Entende que você também se coloca no lugar do outro? A gente precisa saber lidar com isso, a gente precisa saber avaliar caso a caso, tá? Isso é só um exemplo, mas você pode sim colocar como crédito, nenhum problema. Tá bom? Só acorde isso, deixa isso bem claro. Beleza? Mais alguma perguntinha? Acho que é isso. Turma, as perguntas podem colocar aí. Eu vou lendo aqui e vou respondendo no decorrer da live. Vamos lá. Ó, de orçamento, basicamente é essa forma que a gente faz e era isso que eu queria trazer pra vocês. Só que, vocês viram aqui, vou voltar aqui.
Agora eu tenho que voltar. Aqui, quando a gente criou um orçamento, você vai me perguntar assim, mas Tamize, você colocou o tema, você falou que tem valor diferente, você falou que vai variar de uma coleção para outra, por quê? Porque eu não trabalho com tabela fixa. E aí vem a pergunta que mais deixaram na caixinha. Por que você não trabalha com tabela fixa? Eu trabalho com doces exclusivos. Totalmente exclusivos. Vocês vão perceber que tem sempre coisas diferentes, ideias diferentes, designs diferentes para o mesmo tema. Isso é uma característica da AME, porque é uma característica minha e eu trouxe para a marca. Então o que acontece? Eu preciso entender como vai ser aquele tema. O como eu vou criar aquilo. Porque vai interferir na demanda do meu trabalho, vai interferir nas minhas horas trabalhadas. E isso automaticamente interfere no valor final do meu doce. Então eu não gosto de trabalhar com uma tabela fixa, porque eu gosto de trabalhar com um preço justo para todo mundo. Eu não acho que é uma boa opção quando a gente tem temas mais complexos, e aí entendam que eu não estou falando de tipos de modelagem. Se é uma modelagem realista, se é uma modelagem mínima, não é isso. São complexidades diferentes. Se eu for fazer... Me fala um tema aí difícil. Tema difícil? Dinochard. Aí ele sempre lembra do Dinochard. É ótimo. Eu vou fazer um tema novo, por exemplo. Dinochard. Esse a gente já fez, mas foi um tema super novo. Foi um tema super desafiador. Eu tive que fazer protótipo, eu tive que testar a modelagem, estrutura. Eu tive um tempo maior para elaborar. Agora, se eu trabalho com o fundo do mar, que eu já sei qual é a estrutura que eu vou usar, mesmo que eu tenha um peixe suspenso ou um peixe mais grudadinho, ou que eu tenha que trabalhar com o coral de lado, enfim, são complexidades diferentes e vão me exigir tempos diferentes. Então, eu, Tamize, não acho que seja justo, um preço justo, eu ter um doce que eu tenho um tempo de trabalho menor, e aí não tem a ver com material, não tem a ver com a pasta, não é isso. Eu estou falando tempo de trabalho, mão de obra. É o meu trabalho, literalmente, tá? Eu não acho justo eu ter um tema que eu consigo produzir numa velocidade maior com um tema que vai me exigir dias de produção, que vai me exigir protótipo, que vai me exigir teste de estruturação. Entende? Isso te leva a entender, te leva a visualizar, na verdade, que o seu trabalho também é diferente a cada tema. E o seu cliente vai perceber isso. Ele vai entender isso quando você explicar para ele que você faz doces de forma exclusiva. Então, eu não gosto de trabalhar com tabela fixa. E aí vem a pergunta, mas como é que você faz para calcular isso, né? Como é que você vai saber? A gente tem um valor inicial. A gente vai lá, vou dar uma pincelada, tá? A gente calcula os nossos custos, eu calculo a minha margem de lucro, eu calculo tudo que eu preciso calcular e eu tenho um valor inicial. A partir dali, você começa a visualizar e ver quanto tempo mais ou menos você vai levar. No início, a gente pode errar esse tempo. É natural. Isso também, de vez em quando, a gente erra. Isso é natural. Às vezes a gente erra normalmente para menos, tá, gente? Às vezes a gente acha que vai levar menos tempo do que a gente leva. Mas não tem problema. A gente vai aprendendo, tá? Mas você vai estipular, olha, se eu levo para fazer uma casinha, eu levo meia hora para fazer um doce. Você tem o valor daquele seu doce para aquele seu tempo de trabalho. Ah, então se eu tenho que fazer um castelo, eu vou levar 1 hora. Você vai estipular para 1 hora. O valor não vai ser igual. Então você já tem uma ideia e uma base de como você vai precificar aquilo. Por isso que a base é sempre o valor inicial. E a partir dali, você pode criar, entre aspas, níveis, tá? Ah, se eu tenho um nível de uma menor complexidade, se são temas que eu tenho mais habilidade para fazer, eu tenho um valor aqui. Se eu tenho um nível 2, olha, aqui eu já demoro um pouco mais para fazer, eu já tenho um outro valor.
Ai, olha, esse eu levo muito tempo, porque eu gosto de fazer no mínimo de detalhes. Eu gosto de pegar, de repente, uma foto pra olhar ali, o cantinho e tal, não sei o que. Leva mais tempo. Você tem outro. Você entende que tem tudo a ver com a sua rotina de trabalho? E aí não dá pra você ter uma tabela, ao meu ver, tá? Isso é Tamise falando. Não dá pra você ter uma tabela fixa. É aí. Ao longo do tempo vocês vão pegando mais prática com isso, tá? Então a gente analisa. Aí você vai me perguntar, mas de repente você tá com um tema jardim, que é um pouco mais fácil, eu tenho maior habilidade para fazer temas não comerciais, tá? E aí você fala, pô, mas aí a minha cliente me pediu uma coisa mega mirabolante. Você vai entender que aquilo ali vai te demandar mais tempo. E você vai saber que você vai, naquele doce específico, você vai cobrar um pouco mais. Você vai cobrar um preço diferenciado por conta do seu tempo de trabalho. Entenderam mais ou menos como é que a gente faz em relação à tabela? Não tem nenhum problema para quem faz tabela fixa. Gente, por favor, eu não tô aqui para falar que tá todo mundo errado. Não, longe disso, tá? Eu acho que a gente tá aqui para dividir as experiências. E eu tô trazendo uma visão muito diferente. Porque a tabela fixa, pra mim, não deu certo. Deu muito errado, digo de passagem. Deu muito errado. Porque nem pra eu explicar pro meu cliente eu sabia explicar direito. Então, pra mim não funcionou. Mas se pra você funciona, ótimo. Não tem nenhum problema. Tá bom? Essa foi uma pergunta que deixaram lá na nossa caixinha. Deixa eu ver a outra pergunta. Mas se você responder essa, dá uma olhadinha nas perguntas que tem aqui no comentário. Peraí, vamos lá. Só pra galera não ficar esperando. Então, seria melhor investir nos materiais depois da data do cancelamento? Fico com medo. Depende. Por exemplo, eu não invisto em muitos moldes, porque eu gosto de trabalhar à mão livre, tá? Isso é meu. Mas eu invisto antes sim. Porque como eu tenho dificuldade de achar muita coisa aqui, próximo à minha casa, cidade, enfim, eu compro muito fora do Rio. Muito fora do Rio. Então eu dependo de frete. Então eu hoje prefiro correr o risco. Dependendo do que for, eu prefiro correr o risco. Se você tiver como esperar até esse prazo, zero problema. Porque o frete às vezes aqui demora muito, tá, gente? Às vezes leva mais de 15 dias. Que é a minha faixa de cancelamento. São 15 dias antes da festa. 10 dias antes da festa, na verdade. Então, se ele leva mais de 15 dias, por exemplo, o meu frete, eu não tenho como deixar pra cima da hora. Eu vou ter que pedir antes e correr esse risco. Para isso, vou dar uma puxada lá para um outro tema que é importante. Você precisa ter caixa. Para isso, você precisa saber fazer um fluxo de caixa correto. Para você não correr esse risco de falar assim, putz, e agora? Fiquei com prejuízo. Porque aí você não vai entender como prejuízo, você vai entender como um investimento da tua empresa. Porque você pode ter esse tema cancelado agora, mas você pode fazer um pouco mais na frente, tá? Só para vocês pegarem que tem essa ligação com o fluxo de caixa, tá bom? Então avalia sempre como vai ser essa entrega, como vai ser essa compra do seu material, tá? Mas é uma ótima... Adorei a pergunta, muito boa. Esse kit pode ter brigadeiro? Pode sim. Pode sim. Se você trabalha com isso, pode total. É que eu não. Eu só trabalho com doces. Isso é um exemplo, né? Tá? Isso aqui é só um exemplo, gente. Isso é o exemplo do que eu tenho na AME, de como é que eu estruturo na AME, tá? Mas se você tem bolo, se você tem brigadeiros, você pode colocar. Cara, o que vocês tiverem de doces, vocês organizem. Faz uma listinha de tudo que vocês trabalham. E aí vocês arrumam. Botam umas ideias, Pode fazer isso sem você ter orçamento, pra você criar a prática, tá? E aí, ó, a cabecinha já vai tendo outras ideias pra vocês. Então, o correto é pedir foto pra ter noção do modelo? Pra referência, né, que você diz. Mas esse é pra referência, né? Eu acho que sim. Você pode pedir a referência pra você ter a noção do modelo, sim. Só que esse modelo não necessariamente tem que ser um doce, no meu caso, por ser doce modelado. Quando a gente, por exemplo, eu recebo muito bolo. Muito bolo. A partir do bolo, você entende como ela quer, como a sua cliente quer. Se ela vai querer um personagem em 3D ou não. Ou se ela quer uma coisa mais conceitual. A gente fez, ó, tem até no feed isso. Tem um tema do Mickey, em que foi até inclusive uma amiga minha que fez o bolo. E aí pra gente fazer o mesmo estilo e de acordo com o que a mãe queria,
A gente elaborou um projeto totalmente conceitual, porque era o que ela estava buscando. Não era só o Mickey que estaria ali em foco, o personagem em si. A gente trabalharia toda a parte conceitual, porque ela tinha essa pegada conceitual também, entendeu? Então, não necessariamente tem que ser a foto do produto que você vai fazer, mas você tem que entender como vai ser a decoração, como vai ser a ideia do tema, tá? Então é legal você pedir foto, sim, mas pode ser de tudo. Papelaria, pode ser papel de... Gente, já recebi papel de parede, se vocês querem saber. E essa foi incrível. Papel de parede, designer de quarto. Cara, pode ser tudo referência. Vocês podem usar isso da maneira mais criativa possível, tá? Vamos lá. Trabalho com alguns kits de doces pré-definidos para facilitar. Isso! Você pode trabalhar com pré-definido. Essas coleções aqui, ó, elas me facilitaram exatamente por isso. Por quê? Além da tabela fixa que eu contei para vocês que não deu certo no meu caso, eu não mandava esse visual aqui de um kit pronto. Eu mandava a unidade. O que acontecia? O meu cliente via um monte de opções e ele não sabia o que fazer. O que eu faço com isso? Como é que eu vou botar, tipo, quantidade de cada um? Ele não conseguia dimensionar isso. E eu comecei a perceber que a conversão em vendas tinha caído drasticamente. Porque não era claro para ele. Não era algo objetivo e ele não entendia o que eu estava falando. Entendem? Que o problema não estava do outro lado, e sim da forma como eu estava expressando. Então eu preferi mudar. Por isso que eu falo para vocês que eu elaborei isso aqui desse formato, porque foi o que deu certo. Mas não tem nenhum problema você já ter pré-definido. É ótimo que você tenha. Vai agilizar o seu trabalho, né? Eu acho que foram todas as perguntas, né? Ou não? Isso aqui foi. Foi todo mundo. Pra finalizar aí as das caixinhas. A gente teve... Olha eu e meu caderninho, gente. Eu anotei, né? Se eu trabalhava com a tabela, então é essa questão aqui da descrição, de você montar um kit, uma coleção. A forma de eu enviar é isso aqui. É realmente assim, tá? Com título, com tema... Dessa forma, exatamente nesse formato. E aí eu tenho uma pergunta aqui. Bom, era como personalizar o atendimento, tá? Desde o primeiro contato, os orçamentos, feedbacks e fidelização. O que acontece? Você passou o orçamento. Aí a pessoa fechou com você, fez o pagamento, tudo certo, você entregou, lindo e maravilhoso. Como é que você pede feedback? É importante. Eu tenho certeza que às vezes a gente fica com vergonha de pedir. Sabe como eu pergunto? Eu quero saber como foi a festa, eu quero saber como foi o dia. Oi, fulana, tudo bem? Como foi o seu dia ontem? Como foi a sua comemoração ontem? Espero que tenha sido incrível. E aí, você gostou? Logo depois que ela te responder, nossa, Tamiz, olha, foi muito legal, meu filho se divertiu, minha filha se divertiu. E aí você pode, se ela não te falar... Normalmente, as minhas clientes já me falam, tá? Quando eu pergunto como foi a festa, como foi a comemoração delas, elas já perguntam, nossa, foi muito legal. Seus doces foram incríveis, ai, a mesa tava linda, nossa, só comi agora, não consegui comer no dia. Tem isso, gente. Então vocês podem perguntar dessa maneira. Não precisa só mandar assim, oi, tudo bem? Como você gostou do doce? Não, gente, faça a pergunta aberta. Deixa o seu cliente falar, deixa ele te contar como foi a experiência dele. Deixa ele falar, mesmo que seja ruim. Não acho que o feedback ruim é algo, meu Deus, meu mundo acabou. Não! Não! Você vai pegar, olha, não gostei do doce, tava ressecado, quebrou, caiu tudo, não ficou do jeito que eu queria. Tudo bem, vamos lá, o que você não gostou? Ah, foi a cor. Tá, então não era isso, tudo bem, então eu vou anotar aqui, olha, tô deixando aqui anotado porque a gente vai melhorar, ponto. Se você quiser depois mandar, se você achar que deve mandar algo pra ele, olha, a gente tá mandando pra saber se você gosta, porque a gente mudou a forma, porque a gente fez de uma outra maneira. Cara, você vai escolher a melhor maneira pra isso. Mas, pegue esse feedback negativo e olhe pra sua empresa e fale o que eu posso melhorar com isso aqui. Faz sentido pra minha produção?
faz sentido pro que eu entreguei, pro que eu tenho como base ou não, tá? Peguem e avaliem. Não é pegar e falar, meu Deus, acabou meu mundo. Não, tá? Porque feedback negativo, ele tem uma extrema importância no crescimento da empresa, tá? E aí vem a parte de fidelização. Gente, a parte de fidelização, ela é feita desde o primeiro contato que você faz com o seu cliente. Não acho que é só depois, não. Entreguei, agora eu vou fidelizar, não. Você vai fidelizar pelo encantamento que você tem com o seu cliente. Pelo quanto você envolveu o seu cliente. Se você envolveu na produção, se você mostrou pra ele alguma coisa... Olha, eu aqui faço surpresa dos meus doces, tá? Minhas clientes me veem na live. Veem nos stories. Eu faço surpresa. Eu não mostro tudo pronto pra elas. Eu faço a surpresa. Mas elas participam no processo. Porque se eu achar que tem alguma dúvida, que olha, não sei se eu tive uma ideia muito diferente, será que ela vai gostar? Eu mando pra ela. Olha, você gosta disso aqui? O que você acha da gente colocar esse tom? Olha, combina muito bem com isso aqui. Ai, olha, esse elemento aqui vai ficar fantástico de botar o nome do seu filho. Você envolve o seu cliente. E a fidelização do seu cliente já tá ali. Quando ele receber os seus doces, é a gota, assim, ó, final. É quando você vai fechar com chave de ouro a sua fidelização. Então, não acho que fidelizar cliente é só depois do doce entregue, não. É desde o primeiro momento. Tá? E aí tinha uma outra pergunta, que era em relação a saber o valor do doce, porque não sabe o quanto de pasta usar. Essa é uma pergunta que está muito direcionada à parte de precificação e à parte da parte de gestão financeira toda, tá? Então eu não vou entrar muito nessa parte. Mas as duas palavras chaves para isso é ficha técnica. Se você não tem ficha técnica, você não sabe o quanto você usa de pasta. E aí quando eu falo a quantidade de pasta que você vai usar por doce, por bolo, enfim, que você estiver trabalhando, você vai ter que partir da ficha técnica de uma unidade. Não é o total de pasta. Nossa, eu vou fazer 3 kg de pasta. Não, gente. Isso evita desperdício. Vai fazendo a medida da sua produção. E para isso você precisa de uma ficha técnica. Você precisa saber quanto em uma unidade você vai usar. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma. Tem mais uma? Tem mais uma. Você pede fotos para ter noção do que o cliente quer para depois precificar? Então, eu já tenho a minha base de valores. Se eu tenho um doce que eu tenho mais habilidade para executar aquela modelagem naquele tema, independente da modelagem que está ali, eu já sei como é o valor. Eu já sei que o meu valor é X. Se eu tenho um tema em que eu tenho uma habilidade, mas eu ainda acho, né, que tem algum detalhe ali que vai me tomar um pouco mais de tempo, ou que eu vou precisar executar com um cuidado maior, ele tem um outro valor. Se eu tenho algo mais complexo, um tema totalmente novo para mim, que eu não tenho nem ideia de qual é o contexto nem nada, ele já tem um outro valor, porque eu sei do meu tempo de trabalho vai ser maior, tá? Então, assim, não é que eu vou ter noção da precificação somente quando eu tiver a referência. Quando eu recebo o tema, eu já tenho a ideia de como vai ser aquele doce. Eu já tenho uma base para aquele doce, tá? Deu para entender mais ou menos o que é? É claro que quando a pessoa te manda a foto, ela só tá confirmando a sua ideia, o seu entendimento inicial, ou ela tá te mostrando um outro lado que você vai precisar modificar. Porque quando ela te manda a referência, no caso, quando ela me manda a referência, eu ainda não montei o orçamento. Eu tô colhendo ainda as informações para eu entender como eu vou elaborar aquele orçamento, tá? Deu para pegar mais ou menos? Eu sei que é um pouquinho abstrato isso que eu tô falando. Num primeiro momento, fica confuso realmente a gente entender assim de primeira. Eu sei que mas eu tô tentando assim passar o mais detalhado possível para vocês. Deu para entender mais ou menos a ideia? Olha só, vou te complementar. E a vida fala assim, mas como que eu vou saber se eu ainda não fiz tantos temas assim? É legal usar o Instagram, usar as ferramentas que tem para pesquisar quais são os temas que estão em alta. Vou dar um exemplo.
Ah, tá muito em alta agora o Mundo Beat, né? Sei lá. Esse nome? Não, Mundo Bita sempre foi. Tá, não, agora é o Poppet. Tá, Poppet. Poppet. Tá muito em alta, eu nunca recebi um orçamento de Poppet, sei lá, esse negócio aí. O que você faz? Pega o personagem e testa. Né? Testa pra ver o quanto você vai gastar, quanto tempo você vai demorar. E aí você vai começar a entender mais ou menos o quanto você vai cobrar, mesmo sem ter feito ainda, né? Eu acho que isso é muito legal. Além desses temas, né, de alta, que a gente tá em alta, se você tiver, tipo, teve uma ideia. Eu vou fazer, sei lá, que nem ele falou do Dino Shard, né? Power Rangers Dino Shard. Pra quem nunca viu isso, pode jogar aí no Google que vocês vão ver que o negócio é complexo. Imagine fazer um Tiranossauro Rex todo robô. É isso aí, galera. Então, você pega esses temas mais difíceis que você fala assim, caraca, como é que eu faria isso? E você vai treinar, sabe por quê? Você não vai treinar só o peso da sua modelagem, a estrutura e tal. Cara, você tá treinando técnica. Você tá aperfeiçoando o teu modelado. Você tá trabalhando a sua criatividade. Porque você vai fazer de um jeito, daqui a pouco você vai mudar, vai querer incrementar, e você vai ver que não deu certo, e você vai mudar de novo. Isso é teste, isso é prática. Obviamente, o que eu tô falando pra vocês aqui não foi do dia pra noite, né? A gente já tem aí testes e mais testes. E exemplo de teste foi o início da pandemia no ano passado. A gente parou durante um mês e meio. Né? E a gente praticou. Vamos lá, responder as últimas. Tem algumas aí, vamos lá. Você acha interessante pesquisar temas e aí ter uma base do que gastar mesmo não tendo cliente? Como assim? Ter uma base do que gastar? Você diz de material? Eu acho que é o que eu falou agora, a questão dos testes, né? Eu acho que é a questão dos testes, sim, né? Acho que é legal você pesquisar assim, os temas que estão mais em alta e você testar. Como que a gente falou agora. Eu acho que foi a resposta anterior. Não foi, Alana? Dá um ok aí, se é isso mesmo. Acho que é isso. Tem outra pergunta antes aqui. Seus doces você vende por unidade? Fala de valor. Sim, todos por unidade. Eu vendo tudo por unidade. Já que são doces modelados, a gente tem uma quantidade mais reduzida pelo tamanho, né? Então, normalmente são menos, assim, é uma quantidade bem menor do que se a gente falar, por exemplo, de centros de brigadeiro. Que eu sou uma que adora um brigadeiro, então eu como alguns durante as festas. Mas doce modelado a gente trabalha por unidade. E aí, eu trabalho com mínimo, tá? Porque senão você também leva prejuízo. Porque imagine, você vai fazer uma receita de pão de mel, uma receita de brownie pra você fazer não dá. Você precisa ter um mínimo para cobrir aqueles seus custos e você conseguir entregar para o seu cliente, tá? Eu trabalho hoje com um mínimo de 5 unidades para cada tipo de doce alto. Trufinhas, bombonzinhos, essas coisas menores, a gente já trabalha com 10, até porque são doces que enchem mais a mesa, tá bom? Tem outra pergunta aqui que é tema de live, né? Mas resumidamente aí, dá uma resposta aí é doçuras, doces. E quando o cliente acha seu doce caro? A gente fala muito isso no curso. Pergunta, essa é muito clássica, assim. O que acontece? Quando a gente fala em relação a ser caro ou ser barato, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é caro em relação ao quê? Não é que você vai virar pro seu cliente de forma mal criada, você tá falando caro em relação ao quê? Gente, não é isso. Você não vai botar a mão na cintura e fazer isso pra ele. Mas você vai procurar entender se é caro porque não cabe no orçamento dele, ou se é caro porque ele não tá nem aí pra qualidade. E, gente, tem gente que é assim. Só que é o doce lá. Eu não tô me importando se você vai fazer com leite condensado X ou Y. Ele não quer saber isso. Ele quer saber de tal doce lá. Se a pessoa vai comer, se a pessoa vai jogar fora, tá tudo bem. Isso é a escolha de cada um. Então você precisa entender o que é o caro, tá? É porque tá fora do orçamento ou é porque a pessoa tá procurando o mais barato? E aí a gente entra na questão de leilão de preços que a gente tem aí pra caramba, tá? Então você pode, se a pessoa falar isso de forma muito clara pra você, falar, seu doce tá caro. Você pode perguntar a ela, então, deixa eu entender melhor como você tá planejando a sua festa.
Tem algum valor específico, limite, que você tá procurando? Não tem nenhum problema. Gente, isso não é deselegante você perguntar, não. Isso às vezes você ajuda seu cliente. Isso você ajuda. Outra forma que às vezes a gente tem, eu tenho muito isso aqui, tá? E isso também não tem problema. Isso é natural. Isso faz parte da nossa rotina e faz parte da minha rotina como confeiteira e prestadora de serviço. Às vezes o cliente fala assim, eu vou falar com fulano em casa. A gente sempre diz que vai falar com o marido, mas às vezes não é sempre com o marido, tá, gente? Às vezes é com a mãe, com o pai, enfim. Eu vou falar com meu marido, qualquer coisa eu volto a falar com você. Olha, tudo bem. Qualquer dúvida eu tô aqui, eu posso esclarecer mais alguma coisa. E caso tenha ficado fora do seu orçamento, a gente pode estar fazendo um ajuste. O importante é que fique perfeito pro seu dia, que atenda ao que você está esperando. Você pode falar isso, você está falando pro seu cliente de forma sutil, de forma delicada, que ele pode falar pra você que não cabe no orçamento dele, que você está disposto a entender a realidade dele. Que você está disposto a fazer um novo orçamento que fique bom pra ele. Mas se ele falar, não, tudo bem, qualquer coisa eu volto a falar com você, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, deixa. Tá bom, qualquer coisa eu tô aqui pra te ajudar, tô à disposição. E acabou. Você não precisa ficar correndo atrás e começar a entrar em paranoia de, nossa, meu doce tá caro, meu doce tá caro, meu doce tá caro, meu doce tá caro. Não. Porque você tem que entender o valor do seu trabalho. Quando você entende o valor do seu trabalho, o seu cliente entende o valor do seu trabalho. Quando você questiona para ele dessa forma, olha, tá fora do seu orçamento, se tiver, não tem nenhum problema, a gente ajusta tenta ajustar da melhor forma. Você me fala o que você mais gosta. Você tá deixando ele mais à vontade para falar isso para você, tá? E aí você também deixa ele à vontade para procurar outro profissional. Nenhum problema também. Vocês acham que aqui não acontece isso? Acontece. Claro que acontece. E pra mim tá tudo bem. Tem tantos profissionais bons por aí, por que não? Eu vou querer todo mundo pra mim, gente. Não é assim, a gente não abraça o mundo. Tá bom? E aí? Mais perguntas ou não? Acho que tem mais uma só. Você meio que já falou um pouco de questão de valor, né? O cliente faz um desconto. A gente não trabalha com desconto, mas tudo é construção, tá, gente? Isso é tudo construção. A gente fala muito isso para nossas alunas, assim, você precisa construir algo que é 360 graus, não é algo limitado aquilo. É como você comunica o seu trabalho, é como você faz o seu trabalho, como está seu Instagram, que é a sua vitrine ali para mostrar o seu trabalho para os seus clientes, como você atende, como você entrega. Então, assim, são muitas variantes que não dá para ser assim, é isso daqui que me faz eu cobrar X, né? Eu acho que é um conjunto de fatores que te levam até determinado valor de quanto agrega, né? Porque assim, é muito fácil, é o que também se falou, existe um público que vai pagar aquilo e existe um outro público que vai pagar 2 daquilo. Então cabe você se posicionar. Eu quero trabalhar para quem? Para quem paga X ou quem paga 2X? E a partir daí você direcionar todo o teu planejamento, toda a comunicação para isso, tá? Falou a voz do além aqui, que tá só aparecendo, só eu atrás. Pra quem não conhece, gente, é o boss. É o boss. Tô me metendo na live da Tamires aqui. É o boss. Vamos lá. Deixa eu ver, Tamires, você faz seus doces com chocolate ou cobertura? Com os dois. Eu trabalho com os dois. Pirulitos, eu trabalho com chocolate nobre, tá? E aí os doces modelados, o brownie, a palha, eu trabalho com a cobertura. Por quê? Simplesmente por questão de estabilidade. Só por isso. Porque ele me dá uma maior segurança para estruturar e para eu garantir que não vá, em momento nenhum, derreter lá no meio da festa nem nada, tá? Porque como aqui no Rio é muito quente, eu ter uma base feita com chocolate nobre e um peso muito grande em cima quando a gente trabalha com uma modelagem. E tem um detalhe, vocês vão perceber que eu não costumo encapar o meu doce, tá? Porque quando a gente encapa, isso dá uma estabilidade maior, tá bom? Mas por conta da estabilidade eu gosto de trabalhar com cobertura. Nenhum problema em relação a isso. Você pode usar os dois, tá? Não soluço até. Acho que bebi água demais. E quando o cliente pede desconto, eu não trabalho com desconto. E eu falo isso. Eu não trabalho com desconto
Porque o meu cliente está recebendo doces exclusivos. Então, isso, o Rei acabou de falar sobre posicionamento. É o meu posicionamento. Ele pode pedir o desconto para outras pessoas, tá tudo bem. Aqui na AME, eu não tenho desconto. Eu não tenho porque o meu trabalho é exclusivo. Ele vai receber a festa somente a dele. As outras festas não serão iguais, entendeu? Então, você pode falar, olha, eu não trabalho com desconto. A gente tem brindes, porque, eu tenho no seu kit, eu tenho um brinde de 2 trufinhas, 3 trufinhas, enfim. É só um exemplo, tá? Mas você pode trabalhar dessa forma. Ou você pode falar, eu não trabalho com desconto. A gente não tem essa dinâmica aqui dentro, tá? Não tem nenhum problema. Quando ficar insegura com o preço, começa a lavar forma de chocolate. Excelente. Gente, eu adorei quando começa a lavar forma de chocolate. Excelente. Gente, acho que é isso, né? Recadinho final, dia 22. Então vamos ao recadinho final. Vocês sabem que a gente deu start hoje em algumas dicas, em alguns temas que vocês costumam trazer muito pra gente. E isso vai ser o nosso aquecimento, boys. A gente pode dizer assim? A gente já faz isso, né? Vai ser um aquecimento. É só um aquecimentozinho. Mas na verdade é pra gente estar aqui falando do dia 22. Dia 22 agora a gente vai ter uma aula, um aulão exclusivo pra vocês. Que a gente vai contar sobre os 3 pilares que a gente usa aqui dentro da AME, tá? E como foi que esses 3 pilares transformaram a AME como é hoje que vocês conhecem. Como é que eu cheguei a fazer os doces modelados e conseguir toda essa dinâmica de agenda, essa dinâmica de estar trazendo conteúdo para vocês, enfim. Todo o nosso trajeto até aqui. A gente vai estar contando isso para vocês no dia 22, é um domingo, às 19h45, do mesmo horário de hoje. Tá, gente? Então, tem um link lá na bio, que é do nosso grupo, que vai receber as informações exclusivas por lá. Isso, clica lá, vai saber tudo antes, chega a informação primeiro lá nos grupos, tá? Eu vou fazer o seguinte, tem muita gente aqui, eu vou abrir o grupo VIP, tá? Vou abrir agora o grupo VIP então, lá pra vocês. Existe um grupo VIP que é só da galera que... Vamos deixar o quê? Até 10 horas? Até 10 horas. Se você clicar lá, vai ter assim, grupo VIP. Vou abrir agora, gente. Segura aí, não sai ainda não. Não sai ainda não. Eu vou botar esse grupo VIP, isso. Ele é só pra gente aqui, só pros mais chegados, tá? Então o boss olha, o boss tá bonzinho com vocês, sabe por quê? Ele fechou esse grupo numa outra live que a gente fez, ele falou que ia fechar. Isso. Então, ele tá abrindo aí nosso grupo VIP. Nesse grupo VIP a gente tá disponibilizando algumas informações, a gente avisa vocês com antecedência sobre as lives, os temas e tudo mais, tá? Isso. E vai ter informação especial vai ter nesse grupo VIP isso. sobre o curso. Isso. Tá? Porque tem muita gente que pergunta também. Então é somente nesse grupo VIP. Isso. Se você não tá no grupo VIP, a hora que o boss der o ok aqui, vocês vão lá no link da bio, entra no grupo VIP pra vocês ficarem por dentro de tudo. Não somente do dia 22, tá? Vocês vão ficar por dentro de outras coisas também. Isso. Vamos lá. E aí? Já vai ficar 5 minutinhos, 2 minutinhos já vai aparecer lá. Tome, deixa eu tirar print do quadro. Qual parte do quadro? Parte do quadro? Qual parte do quadro? Me diz aí qual é a parte do quadro que você quer. Deixa eu ver que eu acho que tem um início aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e você me diz se é esse. A gente começou aqui, Gente, já tá lá. Quando vocês clicarem no link lá, tá grupo VIP, clica que vai direcionar para você entrar. Vai entrar direto no grupo VIP lá, sem intermediário. Você já vai cair para entrar no meu grupo. Vai lá. Tá aberto agora. Assim que ela termina a live aqui, já clica no link da bio. Já clica lá no link, tá? Naquele linkzinho ali, onde tá lá, inscrições dia 22, vai ter um link pro grupo VIP. Então, só pra vocês que estão aqui na live, tá? Vai lá, entra agora. A gente vai, daqui a pouco a gente vai tirar esse grupo, tá? Isso. Último recadinho, amanhã tem live comigo, às 9h30 da manhã. Eu vou bater um papo com uma aluna nossa. Vem aqui, chega pra cá, para as meninas te verem.
É. Chega pra cá. E aí, Pronto, gente? o boss chegou. Tá um pouquinho mais baixo pra mim aqui. Vamos lá, amanhã 9h30 da manhã, a voz que vos fala por trás aqui sou eu. Deixa eu ver se eu aparecer ali. Apareceu, apareceu, legal. pronto, não precisa Então, de... amanhã 9h30 da manhã eu vou estar batendo um papo com uma aluna que já foi uma aluna nossa, vai ser um papo muito legal, papo descontraído. E ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, de como que ela mudou o trabalho dela, de como ela mudou os doces modelados dela. Pra estar aqui hoje, pra estar aqui amanhã, né? Amanhã. Falando um pouquinho com a gente. Então, 9h30 da manhã, se você estiver aí em casa, se você tiver um minutinho, se estiver trabalhando aí, pega o celular, bota no cantinho pra ouvir um pouquinho desse bate-papo comigo. Fechou? Gente, voltei pros meus bastidores. Isso, vai. Deixa eu ver aqui, porque elas querem tirar print da última. Da última folha. A última folha. Peraí, tem essa e tem essa. É a multa do cancelamento? É bom, Tamires, se é a última, não sei. Às vezes eu fico perdida. Essa. Ó, já tem gente, já tô lá, gente, é isso. É isso. Já entrou no grupo. Me diga se é essa aqui. Que aí eu deixo pra vocês aí. Botou aqui que quero printar a última folha do quadro. É essa. É essa, então. A última é essa. Beleza, gente. Gente, acho que é isso, né? A gente já falou a beça aqui. Teve conteúdo muito legal pra vocês. Essa live ela vai ficar salva, mas a gente vai postar Um pouco mais pra frente. um pouco mais pra frente, tá? Então, pra quem chegou um pouco no final, não se preocupa. Ela vai pro feed, mas ela vai um pouquinho mais pra frente. Tá bom? Acho que é da descrição dos doces aí. Só pra... peraí. Deixa eu É jogar do aqui. orçamento. Não, essa é a do pagamento que a gente falou. E essa aqui. Isso aqui, né? Isso é um exemplo, tá, gente? Então... Isso aqui é só um exemplo, tá? Ó, já vou aproveitar. Pessoal pintar. Já vou aproveitar. Eu tenho, 28 unidades. Eu já fiz kits com 60. Eu já fiz kits com 100. Eu já fiz coleções com 30, 35. Então vai de acordo com a demanda mesmo, tá? São coisas bem personalizadas. Isso é exemplo também, tá, gente? Gente, isso aqui é só exemplo, tá? Só um exemplo aí pra vocês. Fechou? Fechou. Acho que é isso. Ufa, pegou. Pegou. Então, gente, Foi. eu acho que é isso, tá? Queria agradecer. A gente teve muita gente aí, né? Pra estar aqui com a gente compartilhando esse momento. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem, dia 22, tô esperando vocês, tá bom? Então, beijo e até amanhã 9h30 com boss, hein?